Olá, que a graça de Cristo Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para continuarmos aqui a nossa meditação diária. Como é bom ter você como companhia e saber que você toma esse vídeo e o leva para outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever. A sua inscrição nos fortalece. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje. Ensina-nos a contar os nossos dias. Bom, eu quero dizer para você que todos nós, todo ser humano tem a consciência de que a nossa vida aqui é transitória, apesar de que alguns vivem como se nunca fossem morrer. Nós somos transitórios, a nossa vida aqui é um lapso de tempo, é um vapor que se dissipa, é uma palha que dura por pouco tempo. Aqueles que compreendem que a nossa vida aqui é somente um pedacinho de algo, de um todo maior que o Senhor Deus quer nos dar, esses vivem de maneira mais temível, ou seja, expressando temor a Deus e aquilo que Ele nos oferece. Eu vou ler para você o Salmo 90 e alguns versos desse Salmo, e eu gostaria de mostrar isso para você. Quem é Deus? A primeira pergunta, quem é Deus? O verso 1 diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Então veja, o Senhor é aquele que guarda, é o nosso refúgio. Quando nós estamos em perigo, corremos para Ele para que Ele nos proteja. Mas olha só como o salmista diz acerca de Deus, o verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E o verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Quem é Deus? Ele é eterno. Ele está acima de todas as coisas. Antes que os montes fossem criados, a terra fosse formada, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus, ele também não está limitado pelo tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse o dia de ontem, como uma vigília da noite que dura somente 3 horas. Né? Quem é Deus? É um ser extremamente acima de todas as coisas, de quem nós dependemos a nossa segurança e felicidade. E quem é o ser humano? O ser humano está aqui, falando dele, verso 5. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Olha aí que coisa interessante, nós somos comparados com uma frágil planta. Aquele que é mais forte entre os homens também são comparados com uma frágil planta que nasce num dia, mas com o calor da tarde ele murcha e acaba se secando. Aí o verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Coisa interessante, né? Então, a primeira coisa que nós devemos entender, quem é o nosso Deus. Ele está acima de tudo, Ele é eterno, ele é o Criador e Ele é o nosso refúgio. Então, se tem um perigo, nós corremos para Ele em busca de socorro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entendermos que realmente somos frágeis. O que é 80 anos diante da eternidade? Não é nada. Por isso que a Bíblia fala que a nossa vida voa, né? Nós estamos voando, nós estamos passando rapidamente. 80 anos, o que sobe disso, o que passa disso é enfado e canseira. Agora nós temos uma questão aqui, que é a questão do pecado, porque veja, Deus nunca desejou que esse mundo fosse tão transitório como ele é, que a vida fosse tão frágil como ela é, que ela fosse comparada com uma relva, ou que ela fosse comparada com um vapor que se dissipa. Não, Deus criou os seres humanos para que eles também fossem imortais, para que eles vivessem uma vida e nunca mais acabasse essa vida. E por conta do pecado que entrou nesse mundo, todas as coisas teve uma mudança radical. E aí a nossa vida passou de uma vida eterna para ser uma vida somente de 80 anos, e o que passar disso é enfado e canseiro. E uma vida de 80 anos não é plena de alegria e felicidade, mas de tantos problemas, sofrimento e angústia, né? Mas aí nós vemos como o salmista entendia a graça de Deus. Quando ele fala da ira de Deus, no verso 11, ele diz assim, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor
que te é devido? Ele está fazendo uma pergunta, quem conhece, é uma pergunta aqui retórica, como ele quisesse dizer, ninguém experimentou plenamente o poder da sua ira. Ou seja, por mais pecadores que os seres humanos sejam, por mais maldosos que eles se apresentam, ainda assim não experimentaram plenamente a ira de Deus, essa ira que haverá de acabar completamente com o pecado. A graça de Deus tem sido derramada ao longo dos séculos e milênios na vida da humanidade. Um dia, claro, essa ira será derramada sem mistura de misericórdia. É justamente no momento final, quando ele vai erradicar completamente o pecado da existência desse planeta e da vida humana e nos tornará conforme o seu propósito original. Por isso, sabedoria, que ele fala aqui, é exatamente contar os nossos dias. Olha que interessante, contar nossos dias. No verso 12 eu falei isso. Se podemos contar nossos dias, então eles são limitados. Interessante, né? Eles são limitados. Isso significa que viver com sabedoria é ter a consciência da transitoriedade da vida e buscar exatamente aquele que pode resolver o problema definitivo dessa transitoriedade. Quem é? Jesus Cristo. E o Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a solução para essa vida transitória, para essa vida curta, comparada aí com uma relva que seca rapidamente. Então é crer em Cristo. Se assim a fizermos, alcançaremos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Ou seja, Senhor, nos ajude sempre a manter em nossa mente a transitoriedade da nossa vida. Nos ajude sempre a manter na nossa mente que o Senhor é eterno. Nos ajuda a manter sempre na nossa mente que um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas que nós podemos chegar a alcançar uma vida eterna por meio de Cristo. Aqueles que entendem isso, aqueles que compreendem isso, buscarão a Cristo de todo o seu coração e farão da amizade com o Criador o seu principal objetivo. E assim alcançarão o que almejam a sua alma. Ou seja, toda alma vai de maneira natural a Deus, busca a Deus, tem que buscar a Deus. E aqueles que compreendem isso terá um caminho mais rápido a ser para alcançar esse objetivo. Que tomara que essa seja a sua realidade, eu tenho certeza que é, porque você está buscando através do conhecimento esse caminho. Eu espero que você sinceramente encontre e tenha a força de andar por ele. Ore comigo. Pai querido, nos ajude, Senhor, a contar os nossos dias, a viver de maneira sábia nessa terra, e nós sabemos que viver de maneira sábia nessa terra é andar segundo a tua vontade, à luz do teu Espírito. Somente assim, Senhor, alcançaremos um coração sábio. Nos ajude para isso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.